Bom dia. Bom, tive um horarinho aqui no consultório, vou bater um papo com vocês. Eu recebi muitos pedidos, né, aí nas caixinhas de pergunta, para que eu pudesse falar, né, conforme vai voltando esse tema, né, as pessoas vão ficando novamente mais preocupadas com essa questão aí do Covid. E aí me pediram para falar, né, nessa visão associando, né, a visão da nova medicina germânica com o que foi, né, rotulado aí como síndrome pós-Covid, né, o que pode ter de relação aí com o aparecimento dos principais sintomas que nós temos visto, né, principalmente de pessoas que tiveram um certo grau aí de gravidade, né, o que acaba sendo, né, um pouco mais comum, né. Então, os sintomas que eu vou falar para vocês aí é o que eu tenho visto aqui no consultório e também, né, algumas pessoas, outros profissionais que estão compartilhando aí o que eles estão, né, observando após, né, quadros como, por exemplo, do Covid. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês essa questão da fisiologia. Eu acho que é importante a gente entender, né, que por trás de toda essa manifestação existe uma fisiologia que não é exclusiva do Covid. É muito comum em pessoas que passaram por quadros de hiperestresse, né? Pessoas que passaram por grandes perdas, mortes, uma perda de emprego ou qualquer outro tipo de uma doença que talvez tenha despertado nela essa sensação, né, de gravidade, enfim, tudo que te coloca em um estado de hiperestresse. Por que isso acontece, né? Nós estudamos a curva, né, do cortisol, então isso é extremamente importante para a gente compreender o que acontece com essas pessoas. Então, diante de uma situação, né, imagine a nossa vida, aquela vida, não sei se seria o ideal, mas dentro dessa fisiologia seria o ideal, né? Aquela vida totalmente em equilíbrio, né? Você tem equilíbrio total em todas as partes que te constituem. Já pensou isso daí, né? Vida material, espiritual, a nossa parte energética, a alimentação perfeita, a psique, o estado emocional, tudo em ordem, né? E aí você simplesmente está dizendo para o corpo assim, olha, trabalhe para manter todas as funções que nós chamaríamos de fisiologia normal, funcionamento do corpo em um estado de equilíbrio, né? Todo o eixo endócrino funcionando bem, né, os aminoácidos, as proteínas, enfim, tudo perfeito. Então imagine isso daí, né? Então nesse conceito, se a gente fosse, né, observar isso, não existiria a doença. O que sobraria seriam apenas as doenças ditas traumáticas, né? Por exemplo, um acidente, um entorse, um trauma fazendo algum esporte, né? Uma fratura, enfim, coisas nesse sentido. Mas o nosso corpo não estaria em um estado de adoecimento. Porém, em determinado momento da vida, você pode perder esse equilíbrio, né? Por N motivos e possibilidades, você sai dessa curva e entra em uma curva que é a curva do hiperestresse. Então, todas as vezes que você entra nisso, aciona um eixo importante, né? E aí eu falo, todos os profissionais que querem entender um pouco mais do que acontece, precisam se aprofundar nesse conhecimento, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Eu falo com muita frequência disso daí, porque ele explica grande parte da manifestação de um sintoma ou de uma doença. Então, quando ele é acionado, ele prepara o organismo para um sistema de lutar ou fugir, né? O sistema de luta ou fuga é o mecanismo de sobrevivência. O meu corpo todo agora se prepara para uma ação. Consequentemente, ocorre todo uma cascata, né, hormonal, em que o meu corpo agora vai desencadear respostas, principalmente hormonais, para que eu possa lidar com aquela situação. Também eu vou ter, né, naquele momento, uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático, que é o que prepara o nosso organismo para toda essa ação. E isso tudo depende desse eixo de ativação.
que tem uma relação direta com o cortisol. Além disso, nós vamos ter, por exemplo, glândula tireoide vai liberar mais hormônio tireoidiano, o pâncreas vai alterar a sua relação entre insulina e glucagon, nós vamos ter uma maior quantidade de glicose circulante no corpo, porque a glicose é fonte de energia. Eu tenho, por exemplo, aparecimento de vasoconstrição, eu tenho transpiração, enfim, uma série de coisas, aumento da frequência cardiorrespiratória. Então, todo esse sistema ligado, por exemplo, a uma liberação onde muitos conhecem a questão da adrenalina, né? Todo esse processo acontecendo no meu corpo, ele pode ocorrer de duas formas. Uma forma, né, mais aguda, mais abrupta, aquela situação, por exemplo, que você pode viver diante de um susto, um medo, alguma coisa muito rápida, e todos nós já sentimos isso daí, o que gera pouco dano no organismo, porque automaticamente ele entra nesse estado e depois que passa o susto ou o medo, automaticamente isso será desfeito na mesma proporção. Então, quando nós vivenciamos situações num curto espaço de tempo, o meu organismo entra nisso e sai rapidamente e eu não percebo absolutamente nada, tá? Porém, quadros como esse que nós estamos vivendo, não é esse mecanismo que entra e sai, ele veio e ficou, né? Em maior ou menor intensidade, depende, lógico, da crença de cada um, do conhecimento que tem, as experiências que foram vividas, né? Talvez uma pessoa que não perdeu ninguém na família, ela tenha uma percepção em relação a isso. Quem perdeu uma pessoa muito próxima ou vivenciou, né, uma situação um pouco mais dramática, ela acaba despertando um pouco mais de respostas. Aquele que já tinha um medo de várias coisas intensificou essa sensação de medo. Aquele que fica assistindo notícias de meios de comunicação que propagam cada vez mais o medo, né? Enfim, você vai entrando em gatilhos o tempo todo. Isso vai fazendo com que aquilo que poderia ser acionado de uma forma abrupta, rápida e logo silenciasse, ele fica, né, perpetuando por muito tempo. Fica aí no seu organismo, um dia, um mês, um ano, 2 anos. Então o que acontece? Esse eixo, você não percebe isso daí, a pessoa não tem consciência disso. Por quê? Grande parte dessa nossa fisiologia, ela trabalha sem que a gente possa perceber, nós não temos controle sobre ela. Ela é o mecanismo natural de manutenção da vida, né? Então você não percebe o que uma notícia faz no seu organismo, você não percebe o que uma conversa desperta no seu organismo. E assim, nós estamos entrando, né, em maior ou menor grau nesse estado desse funcionamento. O que acontece? Uma coisa muito interessante que eu acho fantástico é que o conceito da nova medicina germânica, quando você escuta vários profissionais falar, não sou eu só que estou falando desse conceito do hiperestresse, do cortisol, de um ambiente, né, um terreno biológico mais inflamado, mais favorável ao aparecimento de doenças. Porém, o que é interessante, né? O que esse conceito trouxe? O porquê que diante dessa situação um órgão X, Y ou Z é ativado. Então isso é muito legal. Por que existem pessoas que o foco maior está na queda de cabelo? Por que existem pessoas que desenvolveram problemas da tireoide? Por que existem pessoas que estão tendo problemas de pele? Por que existem pessoas que estão tendo um quadro de fadiga intensa, um cansaço, uma coisa que eu tenho visto, que eu vou comentar sobre isso, aparecimento, por exemplo, de zumbido, né? Por que existem pessoas que têm tudo isso? Então veja que interessante. Então essa especificidade, ou as pesquisas que foram lá, né, determinadas no conceito da nova medicina germânica, trouxeram essa especificidade. Por que diante de uma situação de hiperestresse, aquela área ou aquele órgão específico desenvolve determinado tipo de sintoma ou de uma chamada doença, né? Então eu vou comentar o que aí, né, a literatura vem trazendo, o que as pessoas estão compartilhando e o que eu tenho visto
aí no consultório, trabalhando, né, com pacientes, porque como eu trabalho com equilíbrio corporal, equilíbrio dessa parte, né, mental, psíquica, todo esse conceito da integralidade, é muito comum pacientes procurarem o ajuste após terem vivenciado essa situação, ou porque estão com pânico, alguns desenvolveram um quadro de ansiedade, né, ou medo, ou sintomas realmente orgânicos. Olha, meu cabelo começou a cair muito depois disso, eu estou tendo quadro de zumbido, eu sinto um cansaço, eu não estou conseguindo retomar as minhas atividades, enfim, né, em quadros de insônia, por exemplo, muitas pessoas não estão dormindo. E se a gente for estudar, a fisiologia é a mesma, então isso é interessante, né? Eu consigo explicar através dessa fisiologia todo o aparecimento desses sintomas, porém a especificidade ela se torna algo muito interessante, né? Então vamos começar a entender algumas coisas, tá? Pele e cabelo tem sido algo muito comum, né? Acredito vocês aí que também atendem pacientes ou quem está me acompanhando aí que pode ter vivenciado, né, esse quadro, começaram a ter quedas de cabelo ou aparecimento, por exemplo, de quadros de alergia, erupções cutâneas, enfim, né? O que representa a pele? Olha como é interessante a gente perceber como faz sentido quando a gente olha a partir dessa visão o porquê que essas áreas são mais ativadas, né? A pele e o cabelo têm uma conexão direta com a nossa capacidade de nos conectarmos aos outros e também a forma com que nós podemos nos sentir, porque a pele ela capta, né, a sensação do toque, a percepção que nós temos em relação ao meio ambiente, porque ela percebe o frio, o calor, né? Enfim, então os receptores da pele nos fazem ter a sensação de conexão com nós mesmos, com o ambiente e com as pessoas, né? Uma das coisas que no momento em que você sofre um impacto intenso, né? Se você for observar uma pessoa que teve o quadro do Covid, precisou ser hospitalizada, eu vou estar falando muito dessa pessoa para vocês, tá? Que nós estamos falando que os que mais vão ter essa característica. Então, o que ela foi? Primeiro, ela é uma pessoa que ela vai ser afastada do ambiente dela, ela vai ser afastada das pessoas que ela gosta, ela não pode receber o toque e nem tocar ninguém. Isso já começa ali na quarentena, antes de você talvez ter piorado, ter tido um agravamento, talvez precisar ir para o hospital, ser internado, todo aquele ciclo, né? Então veja, essa perda de contato, esse afastamento vai ativar as respostas que irão impactar a região da pele e do cabelo, todo o tecido de revestimento. Todas as vezes que eu estou em hiperestresse, esse tecido assume um comportamento, porque o excesso de ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que vai estimular o ciclo do cortisol, todas as vezes que eu tenho um quadro desse daí, eu começo a ter a perda de tecido. Então veja, se eu começo a perder tecido, ulcerar a estrutura que constitui o cabelo, o couro cabeludo, consequentemente eu tenho uma fragilidade desse tecido. E ele começa a aparecer quadros como, por exemplo, a queda de cabelo. Então isso ocorre por esse distanciamento. Já na minha pele, né, todas as vezes que eu estou afastado, eu tenho a sensação da pele fria. Então isso é uma característica, né? Porque o distanciamento sempre vai ser frio. Sempre quando eu estou distante é frio. É a mesma sensação que eu tenho diante do hiperestresse. Por isso que eu tenho a pele gelada, eu vou ter a sensação porque faz vasoconstrição, chega menos sangue, eu tenho menos nutrição naquele tecido, né? Então eu começo a ter, por exemplo, a sensação da pele mais seca, fica mais, por exemplo, unhas e a pele, aquela sensação mais quebradiça que as pessoas falam, né? Ela começa a descamar, né? E aí veja que interessante. O mesmo ciclo que te coloca em hiperestresse nunca vai ser 100% hiperestresse. Nós nunca vivemos constantemente em hiperestresse. Por quê? Porque em algum momento você tem a sensação, por isso que é pós-Covid,
você entrou nessa curva de hiperestresse e saiu dessa curva de hiperestresse. Por quê? Porque você não morreu, você foi salvo. Então veja que interessante, quando você tem essa sensação de que você não morreu e que você foi salvo, e que agora você sai daquele quadro de isolamento, afastamento, distanciamento, você pode voltar para o seu ambiente. Quando você volta, calorosamente, as pessoas agora que antes não podiam te tocar, agora te recebem, né? E dão aquele abraço caloroso, o toque, você volta para o seu ambiente. Esse é o momento que aquele quadro de hiperestresse, ele diminui a intensidade. E surgem outros processos, como o aparecimento de quadros inflamatórios na pele, alergias, alguns pacientes que eu tenho recebido que começam a ter inflamações no couro cabeludo, você começa a ter, sensações agora como um eczema, as alergias de contato, são alguns exemplos desse processo que demonstram um quadro mais inflamatório da pele, que só ocorre no momento em que o organismo começa a entrar em um estado de reparação do tecido. Isso só pode acontecer no momento que você obtém aquilo que existia, ou aquilo que era de alguma forma o desejo inicial. Então o organismo entra naquele estado de relaxamento. É por isso que é muito comum, e a gente tem visto aí, os quadros de aparecimento de problemas de pele em um ou outro momento desse processo. Então eu posso ter, quando eu entro no hiperestresse, um tipo de sintomatologia, e quando eu saio dessa situação, um outro tipo de sintomatologia. Um outro quadro que aumentou, e uma coisa importante, às vezes as pessoas estão tendo esse sintoma, por exemplo, pós-vacinação. Por quê? Porque simula a mesma coisa, você entra no mesmo quadro, seu corpo responde da mesma forma, porque você está entrando em contato, entre aspas, com a própria doença. Então, você vai ter esse mesmo quadro inflamatório, você vai ter as mesmas respostas em maior ou menor grau, porque talvez seja algo atenuado, algo que foi preparado, enfim, mas a resposta é a mesma, tá? Então, o seu organismo pode sim entrar com o aparecimento de alguns sintomas, que podem até ser chamados de sintomas adversos, à própria vacina, ok? Mas a gente vai trazer um outro olhar também para tudo isso daí. Uma outra coisa que tem aparecido são quadros de zumbido. Não sei se vocês estão pegando pacientes aí, mas eu vejo zumbido pós-vacinação, eu estou vendo zumbido no aparecimento do Covid, pós-Covid, enfim, esses sintomas. Por quê? O ouvido, para que serve o ouvido? O ouvido serve para que eu possa captar uma informação desejada ou eliminar uma informação não desejada. Olha só, é para isso que serve o ouvido. É através dele, dos dois ouvidos, o direito e o esquerdo, sendo que o direito tem uma característica maior de captar o som. Então, tudo que eu desejo, tudo que eu quero ouvir, ou que eu percebo como uma informação auditiva positiva, agradável, é captado pelo ouvido direito. E tudo que eu não desejo ouvir, tudo que eu tenho que eliminar, que me incomoda, é captado pelo ouvido esquerdo. Então veja uma situação, você vai lá e recebe o diagnóstico de Covid. Se você entende isso como algo negativo, ele ativa imediatamente o ouvido do lado esquerdo. Aí daqui a pouco vem assim, o tratamento não está funcionando, você vai precisar ser internado, você vai para o hospital, daqui a pouco nós vamos te entubar. Então veja, ok? Ao mesmo tempo que você está ativando o ouvido esquerdo para tentar se proteger, você também pode ouvir notícias boas, como por exemplo, você está respondendo bem, um filho que vai lá, um parente, alguém que vai visitar, olha, estamos confiantes, o resultado é bom. Ou quando você passa pelo período da extubação e você, por exemplo, sobrevive e está tudo certo, funcionou, a notícia agora é positiva. Então veja como o ouvido, ele está trabalhando o tempo todo. E uma das formas que o corpo tem de nos proteger daquilo que não se deseja ser ouvido, como que eu vou mudá-lo? Imagine assim, se eu coloco o rádio do meu carro numa sintonia que conecta com determinada rádio, eu não gosto daquela música, o que eu faço? Eu vou lá e mudo a rádio. Só que para eu mudar, muda a sintonia do rádio, a frequência. Para eu mudar isso daí, lembra aqueles rádios mais antigos, ou quando você está tentando sintonizar no carro, tem um período que chia,
né? Não é isso, dá um chiado. Por que isso acontece? Porque você está na transição entre o que não desejava ouvir e o que pode ser melhor, ou que talvez por algum motivo houve uma interrupção daquele som e aparece aquela frequência daquele chiado. O ouvido é exatamente igual. Então o chiado, ele é uma proteção para que você possa sintonizar na melhor frequência ou ser impedido de ouvir ou escutar aquilo que você não desejava. Então, durante esse processo desse ajuste, aparece o quadro do chiado. E esse chiado é chamado aí de zumbido, né? Que tende a modificar a qualidade do som ou a frequência daquele som. Também tem sido muito comum, imagine uma outra circunstância, para todos aqueles que viveram um estado de muita ameaça e que reconhecem a vacina, por exemplo, como salvador, né? Então, quando chega a notícia de que, olha, a vacina chegou, agora você poderá ser imunizado, chegou a sua hora, você vai poder voltar, enfim. Então, tudo isso daí também gera impactos que serão captados pelo ouvido. Então, não estou dizendo que só o negativo, estou dizendo que um ouvido capta todas as informações que são reconhecidas como positivo e o outro ouvido capta todas as informações que são sentidas como negativo. Por isso, quando um paciente me procura, a primeira coisa que eu pergunto, qual o lado que você sente ou percebe mais esse zumbido? Para eu saber, por exemplo, se foi algo muito positivo ou algo negativo. Então, quando uma pessoa chega assim e fala, eu tomei uma vacina e depois da vacina eu estou sentindo um zumbido no meu ouvido direito. Eu não vou interpretar isso como algo negativo. Eu tenho a certeza que para ele a vacina era muito importante. A chegada daquele momento afastou, dele um medo, ou trouxe uma esperança, algo que ele desejava muito ouvir. E nesse momento, essa estrutura do ouvido, que é a parte do ouvido mais interno, ele vai passar por processos, onde, por exemplo, uma das características muitas vezes é a retenção de líquido. Quando eu tenho uma retenção de líquido, eu posso modificar, por exemplo, a função de um labirinto. Ontem mesmo, conversando com uma colega, ela disse que o pai dela teve crises importantes de labirintite durante o período do isolamento do Covid. Olha só, faz total sentido isso daí. Por quê? Porque ele estava vivenciando todo esse processo. E aí, quando tem a retenção de líquido lá na região dos cristais, eu altero a função dos cristais e eu começo a ter os quadros de vertigem que são típicos. Por isso, quem tem zumbido normalmente tem vertigem, ou quem normalmente tem vertigem um dia pode evoluir para quadros de zumbido. Eles andam meio juntos. Por quê? Porque fazem parte da mesma estrutura. Então veja que interessante, como o organismo pode direcionar para aquela região. Outra coisa que eu tenho visto, a sensação de cansaço, dores, pessoas começaram a desenvolver processos inflamatórios sistêmicos, Então, fadiga crônica, inflamação crônica, esse é o terreno biológico clássico do cortisol, é clássico. Paciente inflamado crônico sempre vai ter isso daí. E aí, lógico, você imagina que quando isso está em desarmonia, eu começo a ter não uma interferência só local, eu começo a ter uma interferência sistêmica. Porque se isso estiver acontecendo no meu sistema gastrointestinal, eu tenho toda uma alteração da minha função gastrointestinal. Começo a ter inflamação, começo a ter dificuldade de absorção, enfim. E aí começa a desencadear várias outras coisas. Porém, o nosso sistema músculo-esquelético, por que ele é importante? Sistema músculo-esquelético nos dá a sensação de movimento, mobilidade. Lógico que ele é dependente do córtex motor, porque o córtex motor dispara a informação para que eu possa ter ação, então eles andam juntos, mas a qualidade, a estrutura muscular é o que me permite ter uma boa sustentação, ter um movimento, a minha capacidade de se deslocar, a minha capacidade de lutar, a minha capacidade de fugir, E todas as vezes, sim, vai ficar gravado, Dani, vai sim. Todas as vezes que eu me sinto incapaz, ou que eu não posso me mover, que eu não posso escapar, outra coisa muito interessante, quando eu não me sinto apto
de fazer aquilo que eu gostaria. Ou, outra coisa muito interessante, quando eu tenho que me submeter a algo ou alguém, ele ativa diretamente o sistema músculo-esquelético. Então veja, uma pessoa que está ali, ela está totalmente impotente diante de algo. Às vezes a pessoa entra no hospital, ela quer fugir do hospital, mas não pode, né? Ela tenta se mover e não consegue. Às vezes o quadro, por exemplo, a pessoa está entubada, ela tem todas as sensações. Mesmo uma pessoa que está, vamos dizer assim, sedada, ela tem sensação. O sentir, ele não muda de um estado de estar sedado. A pessoa percebe todas as coisas, o corpo está ali ainda, tá? Então, não confundam muitas vezes esse processo com a pessoa, ela não sente mais nada. Sente, continua sentindo sim, né? Então, quando isso vai acontecendo, você imagina uma coisa muito importante, né? Essa impotência. Olha lá, estou com esse sentimento em relação à vacinação dos meus filhos, né? A Bruna colocando aí. Né? Isso, então veja, é uma sensação, não importa o motivo pelo qual você está passando, o que talvez signifique, a história individual, né? Então talvez para a Bruna isso represente uma grande impotência, uma incapacidade ainda de tomar uma decisão, ou ela não tem tudo que ela precisa, ou ela está dividida, ou ela está sendo forçada, eu não sei, cada um está diante disso, mas tudo isso vai impactar, por exemplo, o sistema músculo-esquelético. E toda vez que esse processo, esse sistema está em hiperestresse, devido a isso que eu expliquei lá no início dessa nossa live, o sistema músculo-esquelético, ele começa a sofrer quadros importantes, né? Como por exemplo, todas as vezes que eu estou no ápice do impacto do sistema simpático, esse eixo hipotálamo, hipófise, cortisol intenso, né? A fibra muscular, ela sofre um processo de necrose e ulceração, que seria um estado de atrofia quando é muito intenso, mas muito intenso, né? Que é o que acontece com todas as pessoas que estão passando por quadros de imobilização, né? Então uma pessoa que não pode mover, você vê que ela vai atrofiando. Isso é uma característica da imobilização. Porém, você nunca vai ficar 100% assim. Em algum momento você começa de novo a ter a mobilidade, né? Por quê? Porque você saiu do quadro, nós estamos falando de algo pós-Covid. Você agora se sente livre, você pode dar os primeiros passos, você pode sair daquele estado que você estava anteriormente. Quando isso acontece, com esse sistema todo desorganizado, você tem um grande processo inflamatório. A inflamação, ela surge. Em consequência também de todo esse processo, o tecido muscular começa a reter líquido. E todas as vezes que ele retém líquido, dispara o sintoma da dor, da fadiga. Porque nenhuma fibra muscular consegue ter boa contração, ter boa função em estado de retenção de líquido internamente. E isso é importante que a gente entenda. Músculo edemaciado, ele dói e tem grande risco de lesão. É por isso que surge o estado da fadiga, né? A fadiga, e aí você tem, lógico, todo um eixo que dá para a gente explicar, por exemplo, acúmulo de ácido lático, enfim, todos esses processos que já são conhecidos, eles estão presentes nesse momento em que o músculo está edemaciado, inflamado, e a fadiga nesse momento dá um estado de proteção. Porque se eu estou com grande fragilidade do tecido, se eu me movo um pouco mais devagar, se eu tenho uma sensação de cansaço, teoricamente eu não vou passar do limite. Então eu tento preservar um pouco mais. Então essa pessoa, proporcionalmente ao que ela vivenciou, ela vai ter ainda um quadro importante dessa fadiga, né? Essa fadiga crônica. Também, né, esse estado, porque o que ajuda em equilíbrio o músculo se recuperar, né, o principal anti-inflamatório que nós temos, que vai drenar esse edema, que vai ajustar tudo isso em um estado normal, é o cortisol. Então veja que interessante, né? Então ele em estado de equilíbrio, ele auxilia a manter o que nós chamaríamos de um quadro anti-inflamatório, né? Só que quando ele está em desarmonia, agora tem um favorecimento disso daí. Como eu estou explicando um eixo de hiperestresse, ele não vai estar em harmonia ainda, vai estar desregulado. Então o seu corpo tende a ter mais dificuldade de passar por esse processo. E é por isso, pessoal, que existem profissionais capacitados, ok? Busque um profissional capacitado que possa te ajudar, porque
profissionais que consigam trabalhar nesse equilíbrio. Hoje a gente tem aí fórmulas de suplementação para equilibrar esse eixo do hipotálamo, hipófise adrenal, esse ciclo do cortisol. Você tem estímulos corporais que podem auxiliar, alguns alimentos que podem intensificar e outros aliviar o processo. Então dá para se trabalhar, só que o que acontece? As pessoas começam a não ter a possibilidade de ter acesso a essas informações, ou vão em profissionais que não têm qualificação para trabalhar com isso e começam a achar que é normal. Ah não, isso daí é uma síndrome e você vai ter que passar, ou é uma sequela que vai ficar. Não, não é assim. Nós podemos sim atuar e temos grandes resultados aí com pessoas que estão passando por essa desordem que aconteceu do seu sistema, principalmente endócrino, hormonal, enfim, né? Então isso é outro quadro importante, é por isso que nós temos a sensação de muitas pessoas estarem passando por quadro de fadiga, e aí eu amplio para todo e qualquer tipo de dor. Tem pessoas que ficaram mais com dores de cabeça, tem pessoas que estão com dores mais no corpo, tem pessoas que nunca tiveram dores na coluna e agora estão sentindo dores na coluna. Lógico, cada uma das áreas do sistema musculoesquelético também tem a sua especificidade. Por que algumas pessoas sentiram mais na cabeça? Por que outras sentiram mais na coluna? Tudo tem relação com a sensação que você teve no momento em que você estava vivenciando todo esse quadro, né? Algumas outras pessoas, vamos ver dentro dos sintomas que me perguntaram aí, apresentaram, por exemplo, quadro de alteração da tireoide, né? Desenvolveram problemas de tireoide depois disso daí. Por quê? A tireoide é a glândula que é ativada todas as vezes que eu estou diante de uma situação em que eu preciso, primeiro, existe a noção clara de urgência, e diante dessa urgência eu preciso agir com muita velocidade, muito rápido, né? Então veja só, essa é uma situação importante que pode surgir nesse momento, essa urgência, a rapidez em ser socorrido, a rapidez em sofrer uma intervenção, né? Olha, eu preciso melhorar rápido disso, senão eu vou morrer, enfim, né? Então isso vai impactar a região da tireoide, podendo desenvolver quadros de hipertireoidismo inicialmente, sempre hipertireoidismo, porque a glândula se torna sempre, isso é regra biológica, hiperfuncional para poder te dar chance. Porém, diante do quanto ela viveu de impacto, no momento em que diminui essa intensidade, ela pode entrar num quadro de hipofunção, que seria o hipotireoidismo, né? Então, olha só, interessante, ó. Me deu uma crise de espirro. A Thaís colocou, ela espirrou no momento que eu falei da tireoide. Todos que conhecem o conceito da psique sabem que quando uma informação faz muito sentido para a pessoa ou ativa um gatilho importante que ela tem dentro dela, ela espirra. É como se aquela informação tivesse tido ressonância para ela naquele momento, né? Às vezes você está assistindo na TV, uma informação, você fala espirra, né? Alguém começa a te falar alguma coisa, então isso significa que foi captado, né? Por toda a sensação, todas as áreas nossas, né? Que é essa parte da mucosa nasal que capta a informação quando ela entra e faz algum sentido para você, porque nós estamos sempre farejando, né, informações, farejando o perigo, e isso impacta essa região. É por isso também, já pegando um gancho legal aí, Thaís, por que a mucosa nasal é tão acometida nos quadros de Covid, e por isso que as pessoas têm sintomas como nariz trancado, sinusite, a perda do olfato, né, que é muito comum. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação de perigo, de algo que ameaça, e todos os meios de comunicação ficam a todo momento fortalecendo essa ideia. Então você fica sempre nesse estado de alerta, consequentemente o impacto nessa mucosa será sempre muito mais frequente, né? Olha só, desenvolvi um hipotireoidismo depois de um acidente, olha só que interessante. Então veja, o que eu estou falando agora, estou falando da questão do Covid, mas não é uma exclusividade, olha só, uma situação de perigo. Às vezes nesse acidente a Lisandra pode ter ficado presa, e aí a pessoa tenta escapar e não consegue, por exemplo, eu preciso sair logo daqui. Isso é típico da tireoide, tá? Um outro sentido da tireoide é a sensação de estar de mãos e pés atadas diante de determinada situação. Então isso também impacta, olha só. Então, como faz muito sentido quando a gente consegue perceber tudo o que está acontecendo,
a partir de um outro olhar, né? uma outra perspectiva, né? Sem contar, pessoal, os quadros aí. Ontem eu atendi uma paciente que me chamou muito a atenção, né? Eu fui trabalhar o corpo dela e o corpo não relaxava. Eu senti que ela estava, sabe, aquele estado assim de desconforto, de estar até aqui mesmo, sabe? Isso me chamou a atenção e eu comecei a conversar com ela e ela estava em pânico mesmo, sabe? Em pânico da proximidade, em pânico de estar no consultório, em pânico de ser tocada, né? Até brinquei com ela, falei, vem passar um dia aqui comigo, que ou você vai morrer ou você vai curar isso daí. Ela falou, Alan do céu, você fica muito próximo. Eu falei, sim, a distância minha de trabalho com um paciente, em média, é 20, 30 centímetros do corpo dele o tempo todo. Durante os 2 anos, e assim faz parte, você está aqui para isso, para que eu possa realmente trabalhar com você, não tem como, né? Então eu falei, então se você está com medo de tudo isso daí, eu falei, vem aqui passar um dia comigo que isso daí vai embora, ou você vai chegar no final do dia e vai morrer realmente com todo esse medo. Então a gente foi trabalhar isso com ela, mas ela estava totalmente apreensiva, angustiada, e aí lógico, qual a área que ela estava sentindo? Trapézio, região do tórax, tudo muito tenso, dolorido, porque ela está tempo todo nesse estado. Então, essa impotência, essa incapacidade, o medo. Uma coisa muito interessante, pessoal, outras pessoas estão tendo sequelas aí de sistema, né, respiratório, pulmonar. Por quê? O pulmão, os brônquios, né, o sistema alveolar, de maneira geral, eles nos conectam com medo. Todos eles mantêm esse sentido do medo. Um é o medo do perigo, o outro é o medo da morte, o outro é o medo em relação a uma ameaça importante, mas num contexto geral eles estão muito vinculados ao medo, né? Então imagine uma pessoa que está lá numa situação hospitalizada com muito medo de morrer. Toda pessoa hospitalizada num estado grave desperta essa sensação. Por mais conhecimento que você tenha, isso é importante, o conhecimento não blinda, porque existem situações reais e concretas que irão despertar no seu corpo sentir, independentemente do que você pensa e do que você acha, né? E o medo da morte é algo incontrolável, o medo da morte é algo real, é algo concreto. E ele vai ativar principalmente o tecido pulmonar, o alvéolo pulmonar. No momento em que você está ali nessa situação, né, ele começa a impactar. E se em algum momento você diminui esse eixo do hiperestresse, uma das características do pulmão é acumular líquido. Todas as vezes que eu tenho um acúmulo de líquido no pulmão, eu vou ter uma dificuldade de troca. E aí eu tenho queda de saturação de oxigênio. Inflamação crônica, não só no pulmão, mas em qualquer tecido. Toda vez que eu tenho inflamação, eu começo depois da inflamação a depositar tecido cicatricial. E qualquer estrutura nesse momento, ela tende a ficar mais fibrosada. Então eu começo a desenvolver fibrose no tecido. Essa fibrose começa a alterar a função. Por isso que algumas pessoas começam a, depois disso, né, ter quadros aí de uma dificuldade respiratória, precisam fazer exercícios respiratórios, exercícios de expansão pulmonar, precisam passar por um processo de reabilitação, né, cardiorrespiratória. Por quê? Porque esse órgão ficou por muito tempo inflamado, com líquido, com uma incapacidade de uma boa troca. Isso fruto da sensação, principalmente, do medo da morte, né? Então esse é um quadro interessante. Outras coisas que estão acontecendo aí nesse quadro Covid ou síndrome pós-Covid, o aparecimento de transtornos ou de piora, né? Eu falo que não é o aparecimento, tudo isso é como um vulcão que estava um pouco mais inativo ali em silêncio, de repente, pum, entra em erupção, né? Então aconteceu uma reativação de algo que muitas vezes já existia dentro de você, né? Como, por exemplo, o pânico, quadros de ansiedade, né? Por que surge a ansiedade e o pânico? A ansiedade e o pânico surgem em decorrência de duas sensações: medo, perigo e sensação de impotência, não conseguir agir. Né? Todas as vezes que um animal está diante de medo, de perigo, de algo que ameaça e impotente, ativa a manifestação de quadros de ansiedade. Né? E essas crises que nós chamamos de epicrise seriam um aparecimento da síndrome do pânico, né? O pânico, todas as vezes que há uma ativação desses focos, surge esse estado de pânico. Por isso que nós estamos, lógico, que nós estamos vendo, né? Em um país que é considerado o país de pessoas mais ansiosas do mundo, isso tende a piorar, né? E piorou de forma significativa ao longo da pandemia, devido a essa questão do medo, né? E uma área interessante porque o medo ele é captado inicialmente, né, o perigo
pelo nosso sistema olfatório, né, pela mucosa nasal, que eu já citei anteriormente, e ele é sentido por uma área do cérebro que é o nosso lobo pré-frontal, a área pré-motora, né, o lobo frontal, que tem uma conexão direta com tudo que vem pela frente. Então, notícias, disseminação do medo, conversas, tudo isso é ativado inicialmente por essa área, né? E todos eles levam a um quadro de ansiedade. Por isso que a ansiedade prepara a pessoa para o que está por vir, né? Por isso que uma das características de uma pessoa ansiosa é viver o futuro e ter uma grande dificuldade de sentir ou ter experiências do agora, né? Por que ela não tem isso? Porque o agora é muito perigoso, né? Então ela já se coloca em uma situação de futuro para que ela possa prever, para que ela possa antecipar. Por isso que pessoas, por exemplo, pessoas que têm rinite sempre serão ansiosas, porque a rinite faz sempre com que a pessoa esteja farejando, pressentindo algo, né? Então isso é extremamente interessante a gente perceber como o corpo físico está sempre conectado ao psíquico, ao comportamental. Não tem como você dissociar essas coisas, né? Eles fazem parte de um único sistema, né? Um único sistema. Então, por isso também algumas pessoas estão tendo aí quadros de problemas respiratórios. O que mais que me perguntaram? Então, isso seriam sintomas, por exemplo, de falta de ar, tosse crônica que tem acontecido, né? A tosse crônica ou aquela tosse alérgica está sempre ligado a isso, a um perigo, a uma ameaça. Então isso é importante, por isso que algumas pessoas estão ficando com isso daí. Deixa eu ver o que mais que me colocaram aqui nas perguntas. Tontura eu falei, vertigem, dores, distúrbios do sono. Olha só que interessante, isso é muito legal. Porque o sono é um equilíbrio entre o cortisol e a melatonina, né? Então é um equilíbrio. Então imagine o seguinte, o nosso ciclo do cortisol, esse equilíbrio, mais ou menos assim, ó, por volta das 6 da manhã nós entramos no ciclo mais intenso, que é o início do dia, que é o ciclo do cortisol. Ele tem o seu pico, né, ali no início da manhã, e depois gradativamente ele vai caindo ao longo do dia, até por volta das 18 horas, quando você começa a inverter esse ciclo. E aí você começa a preparar o seu corpo para o descanso, por isso que aí estímulos, luzes, alguns alimentos que estimulam o simpático, como os carboidratos, o açúcar, não seriam muito interessantes, né? Mas aí é uma outra questão, porque eles mudam a fisiologia, ativam mais o simpático, e se ativam mais o simpático, preparam você para a luta e não para o descanso, né? E aí então, esse ciclo da melatonina começa a agir, o simpático diminui sua atividade, o parasimpático aumenta a atividade e nós nos preparamos para descansar. Ao longo da noite, nosso corpo repara, nosso corpo cura e ao longo do dia ele está preparado de novo para uma ação, né? Então isso depende diretamente de uma série de coisas que equilibram ou desequilibram essa fisiologia. Um dos exemplos é o hiperestresse. Porque todas as vezes que eu estou em hiperestresse, eu ativo o simpático e nenhum animal em hiperestresse dorme ou descansa. Então, é lógico que uma situação que perturba essa minha fisiologia, um dos preços que eu vou pagar é com a dificuldade de dormir ou de ter um sono reparador, de ter um bom descanso, né? Então, eu preciso organizar isso daí. Aí, o que as pessoas fazem na grande maioria das vezes, né? Ou porque estão sendo influenciadas por profissionais que não conhecem de fisiologia ou que não se importam, ou porque a pessoa não tem o próprio conhecimento para poder buscar alguém que possa ajudar ela. Ela vai lá e toma um remédio para dormir, olha que interessante, né? Então veja, o remédio para dormir não recupera a sua fisiologia, simplesmente te faz desmaiar e apagar, né? Então recuperar funcionamento exige com que você consiga compreender primeiro, né, o sistema como um todo. Ninguém consegue recuperar funcionamento do corpo entendendo de uma única coisa. Porque veja, quantas patologias ou quantos sintomas e doenças eu expliquei ao longo de quase uma hora que nós estamos juntos aqui, e basicamente todas elas estão vinculadas à fisiologia, basicamente fisiologia, porém o que eu incluí para você é perceber o porquê que uma área ou outra do corpo começa a ser mais ativada, né? Porque que uns têm mais um tipo de sintoma e outros outro tipo de sintoma. Porém, não adianta eu tentar silenciar o sintoma, não adianta eu ir lá
e simplesmente te dá um remédio para acabar com a sua coriza, ou acabar com a sua rinite, ou acabar com a sua alergia na pele, ou você está com um processo de alteração da tireoide, eu vou lá e equilibro o hormônio da tireoide, ou você está com a glicemia alterada, você vai lá e ajusta, né? Então assim, precisa entender o porquê que o organismo está nesse estado e quais recursos poderiam tentar devolver para o organismo a fisiologia. Alan, e quando que a droga é necessária? Quando, de alguma forma, essa fisiologia não consegue mais ser recuperada porque houve um dano, isso é fato. Tem momentos que a tireoide já danificou e não tem o que fazer mais. Tudo bem, ok. Ou quando você está em um estado em que silenciar aquele sintoma é necessário para a manutenção da vida, que é o que a gente chama de um estado de urgência. Ok, tudo bem. Primeiro apagamos o incêndio, controlamos o incêndio e depois vamos tentar entender o porquê ou qual a origem desse incêndio. Não tem problema nenhum. Mas não acredite que você tomar um remédio para dormir te trouxe o sono de volta. Não, não é a mesma coisa. Mas Alan, eu estou num estado que eu vou enlouquecer se eu não dormir. Eu preciso desligar. Ok, tudo bem, desliga e depois vai buscar o reequilíbrio, a reharmonização. Isso é possível, pessoal. É possível, porém, em um vai exigir de você um certo trabalho e no outro não, o trabalho é só você tomar o remédio ou a droga, né? Então veja que muitas vezes você recupera a fisiologia de um lugar por uso de uma droga e daqui a pouco desequilibra o outro. Por quê? Porque o funcionamento em harmonia não foi restabelecido. Hoje é esse órgão, amanhã é a mesma coisa assim, você não controlou a origem de incêndio, você controlou o foco do incêndio. Você controlou aqui, amanhã tem incêndio em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, e você fica tentando apagar incêndio até não dá mais para você conseguir apagar todos esses focos de incêndio, né? Então, é importante a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu com essas pessoas, com esses pacientes, né? Essa semana mesmo eu recebi uma paciente aqui no consultório e ela apresentava grande parte desses sintomas que eu comentei com vocês após o quadro do Covid. Lógico, ela precisou ser hospitalizada, precisou de oxigênio, teve um quadro de estresse naquele momento. É normal, isso daí faz parte do processo. Só que ela está convivendo com esses sintomas há muito tempo. Quando ela chegou aqui, ela falou, eu estou sofrendo há muito tempo, é pânico, é ansiedade, meu cabelo, ela puxou o cabelo saiu na mão, eu estou com a pele ruim, as minhas unhas estão quebradas, eu não durmo mais, a minha glicemia está alterada. Então veja, uma quantidade de sintomas, porém todos eles nos levam ao mesmo lugar. E aí a gente precisa fazer um bom trabalho, uma equipe, né, multiprofissional, aí é muito legal, um endocrinologista que conheça muito bem junto, um fisiologista, enfim, né, um nutrólogo, uma nutricionista. Então veja, quando você cria esse sistema e você tem vários profissionais agora com uma mesma visão, que é o olhar, né, para o paciente como um todo, cada um com a sua ferramenta, cada um com a sua experiência que se soma, o paciente tem que se sentir melhor, o paciente vai se sentir melhor. Agora, se você simplesmente ficar enxergando isso como algo normal, né, e colocar a culpa no Covid e achar que todo esse processo é por causa dele, você não vai sair dessa situação, né? Então, é importante que a gente olhe o que está acontecendo, compreenda o que a psique, né, o que foi sentido naquele momento, o porquê que áreas específicas podem estar agindo, para que a gente possa trabalhar mais próximo do sentir daquela pessoa, né? O que representa para um, o que representa para o outro, e assim a gente consegue ir ajudando as pessoas. Então acho que esses foram, deixa eu ver aqui, foram as coisas principais aí que me colocaram, né, das dúvidas e o que eu pude ver trabalhando aí com os pacientes ao longo de todo esse período. Tá bom, pessoal? Então, vai ficar gravada lá no IGTV para que vocês possam assistir, né, e compartilhar aí com as pessoas para que nós possamos ter uma outra visão um pouco mais ampla em relação a tudo isso que pode ser chamado aí de síndrome pós-Covid. Tá bom? Obrigado! Um bom dia a todos e até a próxima.